Reaberta a sessão, registramos com pesar o falecimento da professora, ex-vereadora e deputada suplente Tatiane Ferro Teixeira. Tati Teixeira nasceu no município de Criciúma e iniciou sua trajetória e formação de militância dentro do movimento estudantil. Aos 29 anos, foi eleita vereadora de Criciúma para a legislatura 2009-2012. Em 2012, reelegeu-se para a Câmara Municipal de Criciúma, obtendo a terceira maior votação dentre os candidatos ao Legislativo Municipal para a legislatura 2013-2016. Nas eleições de 2018, concorreu ao cargo de deputada estadual. A cidadã Tatiane Ferro Teixeira tomou posse no cargo de deputada estadual a 19ª legislatura, 2019-2023, pelo período de 30 dias, na qualidade de quarta suplente. Neste momento, solicito que seja feito 1 minuto de silêncio. Passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 87/2023, autoria, deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da paralisação da obra do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Campos Sales, localizada no município de Bocaina do Sul. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, a mesa diretora, os nobres deputados, quem nos assiste nas redes sociais, no canal do YouTube. Essa escola Campos Sales, em Bocaina do Sul, um abraço para o povo de Bocaina, que me possibilitou ser o deputado mais votado na eleição passada. Nós indicamos em 2019, presidente, via emenda impositiva, recursos para que a gente pudesse cobrir a quadra de esportes. Depois de muito e muito tempo, em 2022, então, de 2019, só em 22 que iniciaram as obras. O que aconteceu? Ano das eleições, pararam as obras, até agora não reiniciaram, então nós precisamos que o governo do Estado, através da sede, que é a Secretaria Estadual de Educação, notifique a empresa para que a empresa possa reiniciar as obras. Se deu algum problema na ordem, sei lá, se a empresa faliu ou não, nós precisamos saber disso para que chame o segundo certame ou abra uma nova licitação. Não é possível, e aqui um abraço à professora Sandra, que é a diretora, Sandra Coelho, que os alunos que pediram para nós, num dia que eu fui na comunidade, lá em Bocaina, veio os meninos, os estudantes, falaram, por favor, nos ajude a cobrir essa quadra. E à noite eles tinham uma luzinha bem fraquinha e não conseguiam praticar o esporte. Depois que iniciaram, que era o sonho tão esperado, pararam as obras. Então a gente precisa saber de fato o que está acontecendo e que reiniciem o mais rápido possível, para que a gente não perca o dinheiro público ali que foi aplicado, porque essas empresas são irresponsáveis, empresas iniciam as obras, depois não dão conta, o que acontece? Começa a dilapidar o patrimônio, depois tem que acabar com todo aquele trabalho que foi feito, para quê? Porque a empresa, sei lá, recuou do trabalho dela, não deu certo, tem que ter responsabilidade. A gente vai ter que fazer um projeto de lei para que essas empresas tenham responsabilidade de deixar abandonadas as obras, que não é comum só em Bocaina do Sul, mas em vários municípios. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica com alegria a presença no Parlamento catarinense da prefeita Milena, presidente da FECAM, e seus assessores, sejam bem-vindos. Pedido de informação 88/2023, autoria deputado Carlos Humberto, solicitando ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de construção da barragem de contenção de cheias no rio Itajaí Mirim, no município de Botuverá, em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 89/2023, autoria deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do que será feito nas rodovias de Santa Catarina com o possível investimento do governo federal nas rodovias federais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 90/2023, autoria deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias informações acerca da alteração da nomenclatura do Aeroporto Regional de Correia Pinto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 91/2023, autoria deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da obra da macrodutora para a captação de água bruta que se estende da divisa do município de Bom Jesus até o seu ponto final em Chapecó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 92/2023, autoria deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca das medidas de segurança que estão sendo adotadas para a proteção das pessoas às praias do Campeche, Morro das Pedras, Novo Campeche e Rio Tavares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 93/2023, autoria deputado Mário Mota, solicitando à secretária de Saúde informações acerca dos leitos de UTI adulto no Hospital Bom Jesus dos Passos, em Laguna. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 94/2023, autoria deputado Mário Mota, solicitando à secretária de Saúde informações acerca do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas para a especialidade de Oncologia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 95/2023, autoria deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da ficha funcional e histórico disciplinar de professores da referida secretaria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 96/2023, autoria deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca das melhorias que devem ser realizadas na rodovia SC 401, considerada uma das mais movimentadas do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 258/2023, autoria deputado Marquito, manifestando aplausos ao senhor Gilberto Passos Gil Moreira pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Santa Catarina. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, era só o que me faltava a gente fazer moção de aplausos para maconheiro aqui na Assembleia Legislativa. Que o melhor que fez por Santa Catarina foi ser preso por porte de maconha aqui. Ali na Câmara de Florianópolis, os vereadores rejeitaram uma honraria para esse cidadão. Aí nós vamos aqui, um espaço, um palco, que a gente faz moções para policiais, para bombeiro, para pessoas importantes para Santa Catarina. Um cara que cobra para vir aqui cantar, não fez nada e é maconheiro. E olha aqui, uma reportagem para a revista Quem? Quando indagado, o senhor já disse que a droga era um fetiche que exorcizava demônios. Como foi isso, Gilberto? É isso mesmo, as drogas abriram portas celestiais para alguns e a porta do inferno para outros. Eu tomei quase 100 ácidos ligérgicos e nunca tive um bad trip. Ah, pelo amor de Deus, moção para esse tipo de gente aqui na Assembleia Legislativa. Pelo amor de Deus. Por favor, presidente, abra o painel de votação, por favor. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Marquito. Senhor presidente, eu queria dizer que o deputado Gessé Lopes está alterado.
uma fala dessa. Primeiro porque, deputado, é um grande artista renomado. Gilberto Gil é uma representação da cultura brasileira. Um homem como Gilberto Gil, deputado, Sargento Lima, que hoje é uma expressão da cultura, um músico, um artista que foi ministro da cultura, que desenvolveu inúmeros projetos culturais para o Brasil como um todo, como, por exemplo, os pontos de cultura, as redes de pontos de cultura, que conseguiu desenvolver ações em todo o Brasil com jovens, crianças, com inúmeras pessoas, em que, inclusive, o povo catarinense foi beneficiado diretamente dessas políticas. Segundo, as obras-primas da cultura de Gilberto Gil estão na boca de todas as famílias catarinenses, brasileiras e do mundo. São obras-primas as músicas, são expressões, são aberturas de novelas brasileiras, são aberturas de filmes brasileiros. Um homem que abriu a sessão especial da ONU tocando com o primeiro brasileiro a abrir uma sessão especial da ONU, fazendo música e representando o Estado brasileiro. Então, não precisa entrar nesse tipo de polêmica que foi colocado, porque não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de um homem, já além dos seus 80 anos, que é uma expressão cultural, que tem uma contribuição enorme com o povo brasileiro e com os cidadãos de Santa Catarina, e que é, sim, um instrumento fundamental. Essa casa precisa reconhecer a importância da cultura brasileira, precisa reconhecer a contribuição que Gilberto Gil traz para a cultura brasileira. Uma pessoa que recebeu o prêmio honorário pela FAO, que representou o Brasil na FAO, que é as Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A gente não pode achar que esse tipo de debate vai comprometer uma posição da Assembleia Legislativa que tem a sua autoridade, que tem a sua referência, o seu respeito. Eu queria aqui pedir para os senhores deputados, com todo o carinho, todo o respeito a todos que estão aqui, que essa casa merece e tem total tranquilidade para aprovar um reconhecimento deste para o nosso grande representante da cultura brasileira, Gilberto Gil. Muito obrigado, senhores deputados, que a gente vote essa moção com muita tranquilidade. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, nós tivemos um médico aqui no Brasil chamado Nassaf, que apesar de toda a sua vida dedicada à medicina, fez diversas palestras, enfim, era notório o conhecimento dele, o quanto bem ele fez para as pessoas. Somente ele era pedófilo e molestador de mulheres. Então, a história da vida da pessoa, ninguém está julgando o profissionalismo dele, da qualidade dele como cantor, de forma nenhuma, mas aquilo que diferencia ele de outros profissionais, né? Sobre as declarações dele. Nós tivemos aqui o desprazer nessa casa de ter um projeto de minha autoria aqui, a oportunidade de retirar, né, o título de cidadão catarinense do Lula, né? Que apesar de tão discutida a sua inocência, hoje de manhã foi preso o doleiro, aqui na cidade de Itapoá, o doleiro envolvido na Operação Lava Jato, o Youssef, né? Que ele, acusado pela justiça de não ter devolvido o dinheiro do crime que não aconteceu. Vocês entenderam em que país que nós estamos vivendo? Ele foi acusado de não devolver o dinheiro de um crime que não aconteceu, segundo essa ótica. Então, nós estamos aqui julgando de forma nenhuma o mérito dele, a qualidade vocal dele, o talento dele como cantor, de forma nenhuma. Até porque gosto não se discute, né? E não é isso que a gente está discutindo. Agora, os posicionamentos dele em relação à apologia que ele faz às drogas, nós estamos entrando dentro da casa das pessoas hoje aqui para poder dizer que, olha, independente da profissão que você sustenta, se você defender o uso de substâncias químicas que são proibidas ainda por enquanto, né, graças a Deus, por enquanto no Brasil, quando for obrigatório eu quero ir embora daqui, mas por enquanto é proibido, por lei. Por enquanto é proibido por lei. Então, bem acertadamente foi pedido por Vossa Excelência, deputado Gessé, a abertura do painel, e o sujeito que acha assim, não, realmente eu acho sim, que uma pessoa que, independente da sua profissão, ele, na sua vida, tem por hábito consumir substâncias ilícitas e fazer ainda comentários dizendo que isso aí é uma porta para o céu. Se um adolescente vê isso,
Amanhã ou depois nós estamos fazendo aqui uma moção de aplauso lá para o Chico Picadinho, para o Pedrinho Matador, porque também ele deve ter feito alguma coisa boa na vida dele. Pelo amor de Deus, vamos levantar a régua. Obrigado, presidente. Presidente, para encaminhamento de voto. Para encaminhamento de voto em nome do PL, deputado. Isso, por favor. Vossa Excelência tem 30 segundos. Presidente e caros colegas, se o cidadão foi ministro da cultura, era no mínimo, o mínimo que ele deveria fazer era ações para a cultura, porque ele era ministro. Se ele cantou e, de certa forma, levou a sua música e se tornou famoso por isso, foi por conta de que era a profissão dele fazer isso, ele ganha dinheiro para isso. As pessoas fazer o bem, fazer o certo, fazer o correto. Deputado. Encaminhamento é voto. Sim, não. Abstenção. 10 segundos. Da matéria, presidente. Peço à assessoria que abra o painel assim que encerrarmos a discussão. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Padre Pedro. Presidente, senhores deputados, deputadas, eu quero fazer uma rápida manifestação nessa moção de aplausos, de reconhecimento ao Gilberto Gil, tendo em vista o que ele representa, não só ao povo catarinense, brasileiro, mas ao povo mundial. Uma figura que nasce na Bahia e ainda criança desperta dentro dele a questão que envolve a música. E ele conviveu com sanfoneiros populares, repentistas, teve muito contato com a popular literatura de cordel e bebendo, sim, de fontes populares e regionais. Ele foi contemplado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E aqui com o título de Artista pela Paz. É um artista premiado mundialmente. E isto não quer dizer que Gilberto Gil, enquanto pessoa, enquanto ser humano, não tivesse tido algumas de suas limitações. Aliás, diga-se de passagem, nós não somos perfeitos e nem santos. Muitas vezes nós apontamos o dedo para os outros, mas muitas vezes nos esquecemos de bater em nosso peito, reconhecendo sim os nossos erros e as nossas limitações. Nós caminhamos para um projeto, para um caminho da perfeição e da santidade. Este é o desafio que é imposto a cada um e a cada uma de nós. Mas temos que reconhecer as limitações. E nenhum de nós aqui somos perfeitos e santos. Somos humanos, somos pessoas, e certamente Gilberto Gil também, enquanto humano, teve as suas limitações. Ora, não é por causa disto que nós vamos jogar fora uma história, uma vida de uma pessoa exemplar para toda a sociedade catarinense, brasileira e mundial. Por isso, gente, vamos fazer esse gesto, a luz e a partir do parlamento, né, dando esse título de aplausos ao Gilberto Gil. Encerrada a discussão, peço à assessoria que abra o painel. A nossa votação vai ser a votação mais ou menos na mesma forma que vocês fazem o registro de presença. Vai ser a primeira vez que nós vamos fazer a votação. Está aberto o painel em suas telas. E aí, com o mouse, vocês conduzem sim, não, abstenção. E ele vai pedir a abertura também da tela para identificação visual. Senhor presidente, encaminhamento de Encaminhamento de voto com a palavra do deputado Fernando Krelin. O MDB? A verdade é o seguinte, né? Todo mundo aponta o dedo, mas poucas pessoas têm o dedo apontado para si. O encaminhamento da bancada do MDB é votar favorável à moção do artista
Gilberto Gil. O que ele fez na vida particular dele, tem um monte de gente que fez um monte de coisa aqui dentro também, que ninguém sabe ou um dia pode descobrir. Encaminhamento e votação. Para encaminhamento e votação, com a palavra o deputado Marquito, pela bancada do PSOL. Isso, a grande bancada do PSOL encaminha o voto favorável, até porque a gente está homenageando o artista, o cidadão que foi ministro e foi representante do Brasil na FAO, e todos os catarinenses reconhecem essa autoridade, essa grande personalidade que é Gilberto Gil. Se alguém tiver dificuldade na votação, só levanta o dedo aí que a assessoria já está predisposta a resolver o problema. Deputado Marquito. Consulto os senhores e senhoras deputados se todos exercerem o seu direito de voto. Neste caso, só os senhores, porque nós estamos sem deputadas no plenário. Altair Silva, deu certo? Encerrada a votação, colhe o resultado. Não consegue jogar. Não. Doze votos sim, 9 votos não e uma abstenção. Está aprovada a moção. Moção 251/2023, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando aplauso ao senhor Gilberto Gil, músico e compositor brasileiro, pelos relevantes serviços culturais e políticos prestados à população de Santa Catarina. Em discussão. Para discutir com... Não havendo quem queira discutir... Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 264/2023, autoria do deputado Mauro de Nadal, manifestando aplausos ao senhor João Lamarque de Almeida, pela edição do livro Galeria Cívica Rio-Grandense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 265/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor Eduardo Porto Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, pela passagem do aniversário da fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 266/2023, autoria do deputado Carlos Humberto, manifestando apelo à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense para a realização da transferência do posto da Polícia Rodoviária Federal, atualmente localizado na BR-101, quilômetro 143, no bairro Ilhota, município de Itapema, para outro local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado por unanimidade. Moção 267/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao senhor Evandro Neiva pela posse como secretário de Estado e Turismo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 268/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao tenista Pedro Boscardin Dias pela conquista do torneio Santiago Challenger, no Chile. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 269/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à senhora Miriam Evangelista pela posse como presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Brusque. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 270/2023, autoria deputado Nilson Berlanda. Manifestando aplauso ao engenheiro Leonardo Santana, por ter sido o único autor não europeu a assinar o livro A Impressão 3D para a Construção de Materiais Alternativos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 271/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Helmut Danker, presidente do Hospital Misericórdia Vila Itoupava, localizada no município de Blumenau, pela passagem do aniversário da fundação da referida entidade. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, nós estivemos, juntamente com vários deputados estaduais, senador Amin, e também deputados federais, no aniversário que promoveu a entidade lá na Vila Itoupava, faz um mês atrás. A direção havia me solicitado para que a gente fizesse uma sessão solene dos 100 anos do Hospital da Vila Itoupava, Misericórdia, e como havia sido feito essa grande reunião, no qual Marcos da Rosa também esteve presente, aliás, uma presença maciça, né, da bancada ali da região, a gente resolveu dar fazer uma homenagem que acontecerá na próxima semana aqui. Uma homenagem singela, a entrega não para o seu Helmut Danker, mas, acima de tudo, para a instituição, para ficar na história. E eu queria parabenizar o deputado Nilson Berlanda por ter lembrado o seu Helmut Danker. Pensa num cara de 96 anos, se não me engano, uma coisa assim. Fazer um discurso de quase 2 horas, 2 horas não, eu estou exagerando, mas uns 25, 30 minutos, assim, frouxo, o cara fez. Foi o melhor discurso da noite. Depois que o cara falou, acabou tudo, né? Com um português impecável, e o cara tem quase 50 anos de presidência da entidade. Realmente foi um momento histórico, né? De fazer assim que o trabalho realmente dignifica as pessoas, o trabalho até rejuvenesce as pessoas e mantém o cérebro ativo, né? Parabéns, deputado Berlanda, parabéns ao Hospital da Vila, toda a bancada de Blumenau e região, e parabéns ao hospital. Obrigado, senhor. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 272 de 2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplauso ao senhor Fernando Henrique da Silveira pela reeleição ao cargo de presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 273/2023, autoria do deputado Lucas Neves, manifestando aos familiares do senhor José Melo, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 274/2023, autoria do deputado Sargento Lima, manifestando aplausos ao senhor Valdirley Jair da Silva, subtenente da Polícia Militar de Santa Catarina, pelos 30 anos de serviço da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 275/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Valmir Braz de Souza, presidente da Escola União da Ilha da Magia, por sagrar-se campeão do Carnaval 2023 de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 276/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Alzemiro Tomé, presidente da empresa Cressol, pela eleição da referida entidade como uma das melhores empresas de médio porte para trabalhar em Santa Catarina pela Great Place to Work, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 277/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplauso ao senhor Onildo
Dal Bosco Júnior pela posse no comando de presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, FCDL, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 278/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplauso ao senhor Eduardo Porto Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 279/2023, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina para que seja feita uma investigação para apurar a suspeita de crime de maus-tratos contra um cão no município de Joaçaba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 280/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplauso ao diretor e todo o corpo clínico do Hospital São José, do município de Tijucas, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 281/2023, autoria do deputado delegado Egídio, manifestando aplausos aos agentes da Polícia Rodoviária Federal, Diogo Oliveira Soares, Felipe Martins Zeca, Felipe Zemuner Berzotti e Alex Mota, por terem auxiliado Paulo Mendes numa parada cardiorrespiratória às margens da rodovia BR-470 em Gaspar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 282/2023, autoria do deputado Carlos Humberto, manifestando aplauso aos policiais militares do 3º Comando Regional da Polícia Militar de Balneário Pissarras, Cabo Jorge Luiz de Santana Tolentino e o Cabo Carlos Eduardo Beduschi de Jesus, pela brava atuação na captura de criminosos que rondavam os municípios de Penha e Balneário Pissarras com um veículo clonado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 284/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos à vereadora Marcilei Vinhati pela eleição ao cargo de presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESC. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 285/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao senhor Evaristo Caviglioli, presidente do grupo Alinice, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 286/2023, autoria do deputado Marcos da Rosa, manifestando aos familiares do senhor Delemar Krause pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 287/2023, autoria do deputado Marcos da Rosa, manifestando aos familiares do pastor Hélio Neumann pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 288/2023, autoria do deputado Maurício Peixer, manifestando aos familiares do senhor Carlos Adalto Vieira pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 289/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à senhora Milena Lopes, prefeita do município de Vargem, pela eleição à presidência da Federação de Consórcios, Associação e Municípios de Santa Catarina, FECAM. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 290/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao deputado estadual Jerry Comper por assumir o cargo de secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 291/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao senhor Manuel Amadeu Moisés pelo trabalho realizado frente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, do município de Tijucas. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 292/2023, autoria do deputado Volney Weber, manifestando aplausos ao senhor Amarildo Gomes pelos relevantes serviços prestados ao esporte catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 293/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao cabo bombeiro militar Patrícia Zambonin Massoco e o sargento bombeiro civil William Dimas Hansen Jefferson de Souza, pelos relevantes serviços prestados no atendimento à tentativa de homicídio por envolvimento com drogas no bairro Espinheiros, no município de Itajaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções 294, 295, 300, 301 e 305 de 2023. Autoria dos senhores deputados Pepe Colasso, Rodrigo Minotto, Volney Weber, Paulinha e Thiago Zilli. Manifestando aos familiares da senhora Tatiane Ferro Teixeira pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 858/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, requerendo prioridade para a apreciação do projeto de lei número 6/2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 874/2023, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando ao gerente estadual da operadora TIM providências quanto à melhoria no fornecimento de serviços de telefonia e internet móvel no município de Faxinal dos Guedes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 938/2023, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao Superintendente Regional do Parlamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Santa Catarina, DENIT, informações acerca da necessidade de melhorias na trafegabilidade da BR-282. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 76 a 78, requerimento 840 a 857, 863 a 873, 876 a 937 e 939 a 986. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 190 e 192 a 224. Senhor presidente, só para rapidamente, pela ordem do deputado Pepe Colasso. Registrar a presença aqui, visitando o presidente Mauro, manifestando a preocupação, tiveram em vários gabinetes de vários deputados, passaram lá pelo nosso gabinete também, e foi fruto de uma indicação que nós fizemos na tarde de hoje, também solicitando a sensibilidade por parte da Secretaria da Saúde, da Casa Civil e do Governo do Estado, para que olhe com muita atenção esse serviço que o Hospital de Laguna faz para toda a região sul do estado de Santa Catarina e que o fechamento desses 10 leitos de UTI poderiam acarretar aí num prejuízo nos serviços de saúde para toda a região. Então, aqui, mais 30 segundos, deputado. Mais uma vez, registrar a presença desses vereadores, né, de toda a Câmara Municipal, que estiveram hoje aqui externando essa preocupação tão importante para esse município de Laguna, mas também para toda a região sul do estado de Santa Catarina. Com a palavra, o deputado repórter Sérgio Guimarães. Obrigado, presidente. Deputado Pepe, colaborando com a sua fala, eles saíram lá do meu gabinete agora também. Não só Laguna, parece que Içara e Imbituba, no total 40 leitos, correm o risco de ser fechados, leitos de UTI desses 3 hospitais, de Içara, Laguna e Imbituba. Então, evidentemente que eles estão muito preocupados. Eu já estive com a secretária Carmen Zanotto, onde ela me explicou, deu as suas razões, mas enfim, eu vejo com muita preocupação e nós temos que estar com esses
vereadores, principalmente ao lado da população, porque a saúde já é tão precária, já é tão carente e ainda fecha-se leito, imagina o caos que vai se tornar o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão, onde absorve toda a demanda da região. Então a gente vai continuar acompanhando, lutando junto com o governo do estado para que isso não aconteça. Feitos os registros, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, muito boa tarde. As pessoas que nos ouvem aí pelos canais de transmissão da Assembleia Legislativa. Tem alguns assuntos que eu queria tocar, mas o principal assunto é, assim, a movimentação que a gente fez esses dias, deputado Altair, em relação à criação da Frente Parlamentar Santa Catarina e Itália, né? Alguns desdobramentos interessantes estão acontecendo e deveremos, já com a aquiescência do presidente Mauro de Nadal, fazermos um tratado de cooperação entre a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, a LESC, com a Assembleia Legislativa, denominada Consiglio Regionale, do estado do sul da Itália, chamado Calábria. Então, deverá ser celebrado esse tratado. E nós já temos, na realidade, 3 tratados de cooperação com Veneza Giulia, e com o Trento e com o Vêneto. Já tem 3 tratados de cooperação, mas muito antigos. E assim, vejam só, os trentinos nos procuraram como membro da Frente Parlamentar, e em 2025 eles farão a presença aqui em Santa Catarina de 150 anos. Então, nós vamos iniciar um grupo de trabalho para programarmos essa grande festividade, porque grande parte dos italianos aqui em Santa Catarina ou é do Vêneto ou veio do Trento. Então, são 2 regiões que têm que ser muito celebradas. E nós esperamos que essa seja uma conquista muito grande, que seja festejado muito. E com o Andrei, que é o presidente do grupo, de todos os grupos trentinos do estado, nós vamos fazer uma reunião de trabalho, provavelmente em Rio do Cedro, só podia ser, né? Deus o livre, aquela italianada lá, sotaque meio carregado, né? Amigos, próximo a Jaraguá também, facilitará bastante. E por último, eu queria falar nesse tema da Frente Parlamentar Santa Catarina e Itália, de que um sonho antigo, desde 2016 rolando isso, nós já fizemos uma reunião em 2018, quando eu convidei todos os deputados, mais grupos representativos espalhados aí pelo estado, seja Trentino, Vêneto, enfim, círculos italianos, para a gente fazer uma carta pedindo uma representação consular em Santa Catarina, aqui da Itália. Na época, a coisa não evoluiu. Dos 40 deputados, 37 assinaram favoravelmente, sendo feita a Carta de Santa Catarina, uma carta de intenção, e realmente a coisa não foi. Recebi uma comunicação há poucos dias atrás do cônsul que está deixando a carreira, agora ele vai para a aposentadoria de Salvatore de Venezia. Ele nos comunicou que havia uma intenção muito grande de abrir uma agência consular aqui em Florianópolis e que precisava da ajuda do governo para facilitar com a cessão de 2 salas no prédio de articulação nacional. Isso está se concretizando. As comunicações já estão em fase avançada e provavelmente ainda nessa semana serão feitas cartas já assinadas, tanto pelo governo da Itália quanto também aqui pelo governo catarinense. Eu acho que é uma evolução muito grande essa, onde nós teremos 2 funcionários de carreira consular e isso certamente facilitará bastante, sobretudo
de uma exigência que o governo de Santa Catarina está fazendo, que é exigir que tenha algum responsável por negócios para o intercâmbio entre o Brasil e a Itália, no caso Santa Catarina e Itália, para que isso aconteça de praxe e não na eventualidade. Então, esse escritório que a gente vai denominar de Escritório de Negócios da Itália, assim esperamos, vai facilitar, sim, algumas coisas já estão começando a acontecer, para que isso se torne rotina, né? Não adianta a gente ceder espaço e fazer festa, estourar foguete, para coisas que não funcionam. E agora há uma disposição grande, tanto em relação ao Japão e agora em relação à Itália, do governo estadual, para que isso aconteça. Eu acho que é uma vitória do parlamento, porque isso há muito tempo, como eu disse, está sendo solicitado. E esse é o presente de despedida do cônsul, que deixa a sua carreira com 3 participações maravilhosas no Consulado Geral de Curitiba, que responde pelos estados de Santa Catarina e Itália. Então, acho que é uma notícia boa, que tem que ser bastante comemorada, e a gente espera que, em decorrência disso, muita coisa venha a acontecer. Por outro lado, o senhor quer uma parte, deputado Berlando, por favor? Obrigado, deputado Vicente Carro Preso. Eu quero parabenizá-lo, inclusive faço parte, junto também o nosso deputado que está aqui acompanhando, e dizer para você que isso vai ajudar muito Santa Catarina nos negócios, Brasil e Itália. Mi parlo un pochettino in italiano e anche capisco un pochettino in italiano. E vejo os outros deputados que participavam também dessa bonita sessão conectado Santa Catarina com Itália. Parabéns pela iniciativa e conte comigo também, com o Lunelli. Eu tenho certeza que seremos os parceiros italianos para que a gente aproxime quanto mais Santa Catarina da Itália, principalmente nos negócios. Parabéns. Sim. Por favor, deputado Allora, Lunelli. Allora facciamo una chiacchiera. Giusto. Doutor Vicente, nobre deputado, né, o senhor que é calabrês e nós que somos trentinos, né, conte conosco, o senhor sempre empenhado e certamente será extremamente positivo. O nosso cônsul Salvatore de Venezia tem feito um excelente trabalho, né, inclusive na questão das cidadanias italianas das nossas famílias. Então, parabéns e conte conosco e avanti, Toy. Grazie. Grazie. Só para vocês terem uma ideia, assim, nesse último mandato, né, do cônsul Salvatore de Venezia, subiu exponencialmente o número de cidadanias concedidas e de passaportes emitidos. Isso faz jus e nós somos quase 100 mil italianos com um passaporte com cidadania já aqui em território catarinense. Por último, um assunto extremamente importante que vale o mandato. Nós receberemos a secretária da Saúde em Jaraguá do Sul, agora nessa quinta-feira. Ela irá inaugurar uma ala destinada à hemodinâmica do Hospital e Maternidade São José. Uma conquista para a região muito importante. Serão feitos atendimentos ao SUS, e que é a enorme maioria das pessoas que procuram o serviço de saúde. E esse serviço teve uma ajuda importante tanto da Prefeitura, inclusive quando era prefeito o deputado Antídio Lunelli, também desse deputado com uma emenda e com uma ajuda, né, que conseguimos junto ao Estado de 5.200.000 para, vamos dizer assim, rechear o ambiente, né, com novo maquinário, aparelhos, tudo, e, acima de tudo, uma equipe já preparada. O objetivo disso tudo é transformar o Hospital São José num centro habilitado de alta complexidade em cirurgia cardíaca e cirurgia vascular. E isso vai e está progredindo a passos largos, e acredito, deputado Antídio, que nós teremos excelentes notícias na quinta-feira por parte da Secretaria de Saúde. Nós temos que persistir isso, porque isso sim vale o mandato, principalmente para nós que
moramos em Jaraguá do Sul e sabemos das dificuldades que temos de transferir pessoas com infarto agudo do miocárdio e outras condições cardíacas ou vasculares, e nós dependemos de transporte, muitas vezes difíceis, de vagas muitas vezes inexistentes, e nós temos as plenas condições de absorver esse encargo, que é difícil, que precisa uma equipe treinada, que vai fazer com que o Hospital São José vá ter que se empenhar muito pelos resultados chegados, mas, como eu disse, essa vitória vale o mandato. Muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, pelo prazo de 10 minutos, com a palavra o deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, o que me traz nessa tribuna no dia de hoje é falar um pouquinho sobre um grande evento, deputado Lunelli, que houve na última sexta-feira aqui em Florianópolis, que foi a posse do presidente da Federação Catarinense dos Lojistas, o Nildo Dal Bosco. Inclusive, quero registrar aqui que o deputado Thiago Zilli estava presente e foi um evento extraordinário. O varejo catarinense está de parabéns pela posse de um grande líder que é o Nildo Dal Bosco e que assume uma responsabilidade muito grande de comandar o varejo catarinense junto com a FEComércio, através da pessoa Hélio Dagnoni também, que é aqui de Balneário Camboriú, comandar o comércio por 2 anos em Santa Catarina. Tivemos ali a presença, inclusive, do governador do estado, senador Jorge Seife, o deputado federal Zé Trovão, a secretária da Saúde, Carmen Zanotto, Daniela, deputada federal Daniela. E nesse ato, Thiago Zilli, nós, deputado Berlanda, deputado Thiago Zilli, assinamos a criação da Frente Parlamentar do Varejo Catarinense. E aí eu quero destacar um dos deputados que aceitaram a assinatura e fizeram a assinatura na criação da Frente Parlamentar do Varejo Catarinense. Napoleão Bernardes, representando a cidade de Blumenau, Maurício Peixe, representando a cidade de Joinville, Altair Silva, representando o oeste de Santa Catarina e a cidade de Chapecó, Lucas Neves, que também representa a cidade de Lages, a Serra Catarinense, Fabiano da Luz, oeste de Santa Catarina, e Marcos Vieira, esse deputado diz que é de Florianópolis, mas é do oeste também, mas um grande deputado que merece elogios aí pela atitude dele de também assinar essa frente parlamentar. Zilli, o que a frente parlamentar do varejo vai fazer em Santa Catarina, deputado Thiago Zilli? Nós vamos representar o comércio aqui. Tem 40 parlamentares, esse parlamentar é um deputado. Temos 39, mais 7 outros deputados que assinaram, e esses deputados farão a defesa do varejo catarinense. Junto com o presidente da federação, junto com o presidente da FEComércio, faremos a discussão de certas leis que são criadas aqui dentro, defendendo o varejo catarinense, fazendo com que o varejo catarinense continue gerando emprego, Lunelli, da maneira que gera. A exemplo do que o nosso governador, em seu discurso, falava. O mês de janeiro, senhores, Santa Catarina foi o segundo estado maior em geração de emprego. Só perdemos para São Paulo. Mas São Paulo, como diz o governador, é outro país. Então, Santa Catarina está em destaque. Eu permito uma parte do meu discurso ao Zilli, nosso deputado, que também estava junto e que também é varejista em Santa Catarina. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimentar o deputado, Vossa Excelência, Nilson Berlanda. Foi muito feliz
quando propôs a Frente Parlamentar do Comércio Varejista, na data de 18 agora de março, comemorando 3 anos da pandemia, onde o comércio sofreu muito, perdemos muitos entes queridos, e agora uma retomada muito importante, e foi muito prestigiado. Eu acho que o senhor é o legítimo representante do comércio. Olha, meus parabéns, eu acho que foi muito importante aquela solenidade, pode contar com o nosso apoio. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Zilli. Eu dizia lá no discurso, Zilli é proprietário de uma rede de lojas, né? Berlândia também. Então, aqui na veia não tem sangue, tem varejo. E nós precisamos... temos aqui deputados que representam a indústria, a exemplo, né, do nosso amigo deputado Lunelli. Tem deputados que representam a agricultura, os médicos, os professores. Mas e o varejo? Que gera, como a indústria, gera muito emprego. Por exemplo, assuntos, Zilli. Assuntos que o teto do Simples Nacional é de 4.800.000 para o pequeno e microempresário. Em Santa Catarina é 3,6 milhões. Olha a diferença. Acima de 1 milhão de faturamento anual para o pequeno, aquele que tem um estabelecimento e que tem que pagar o imposto simples. Então, o nosso secretário da Fazenda, o Cleverson, vai entender que nós precisamos equiparar. Nosso governador também já se manifestou nesse sentido. Esse é um dos itens que a gente vai trabalhar, em cima, para que a gente consiga. O Pronamp de Santa Catarina, o Badesc está há 4, 8, 12 anos sem fazer um empréstimo em Santa Catarina. A exemplo do que foi aprovado lá durante a pandemia pelo ex-senador e governador agora, Jorginho Melo, o Pronamp Nacional. O Pronamp em Santa Catarina emprestar dinheiro subsidiado para o pequeno empresário. É isso que a Frente Parlamentar fará aqui dentro do Parlamento Catarinense, Zilli. E isso nós vamos fazer com propriedade. Vamos trazer aqui no plenarinho e vamos discutir junto com os líderes para que o nosso governo subsidie a pequena empresa, a empresa que gera emprego. É isso que nós precisamos fazer. Tem diversos outros assuntos que eu poderia citar aqui, por exemplo, o importante que eu falei já aqui, que estava em evidência, a questão da geração de emprego, que no mês de janeiro nós destacamos. Principalmente, eu recebi uma ligação ontem de um grande empresário em Santa Catarina, havia fugido aqui da minha fala, Luciano Davan. O e-commerce, que é vendido no país inteiro, por exemplo, cito aqui, foi citado por ele, inclusive ele se identificou que estará junto conosco aqui, Zilli, num debate. O e-commerce vende para o Brasil inteiro com notas meio clandestinas. Ou seja, tem transportadora, tem correio entregando em Santa Catarina, venda pelo e-commerce com reconhecimento, com conhecimento fiscal de frete, sem nota fiscal. E quando o cliente exige uma nota fiscal, vem uma nota de qualquer uma microempresa do Rio de Janeiro, de São Paulo, e faz com que nós, catarinenses, aqui emitimos a nota, recolhemos o nosso imposto. E essa venda do e-commerce que vem para Santa Catarina, ela entra sem nota fiscal. Esse é um grande problema que a gente vai abordar para a gente competir com essas grandes redes que vendem pelo e-commerce e que certamente recolhem impostos. Às vezes a empresa é situada na cidade de São Paulo, mas tem a matriz lá no Espírito Santo, o CD, ou lá em Manaus, para buscar um incentivo para não recolher imposto. E nós aqui, catarinenses, estamos recolhendo imposto.
Então, tem uma série de assuntos que a gente precisa abordar e eu conto com os deputados que assinaram essa frente parlamentar, bem como também nosso amigo Tiago Zilli, para que a gente realmente represente o comércio varejista em Santa Catarina. Parabéns, mais uma vez, o Nildo, que assume a presidência. Parabéns por todos os vice-presidentes, os diretores do SPC, e contem com esta frente parlamentar. Só assim faremos um comércio mais forte e Santa Catarina ganhará com isso. Muito obrigado. Muito bem, fim das explicações pessoais. E antes de terminar essa sessão, eu quero agradecer a presença aqui nessa casa do Cid, também do Arnaldo, empresários lá de Blumenau, que vieram para participar do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares, que vai acontecer daqui a pouco, às 19 horas, aqui nessa casa. E também cumprimentar todos os vereadores do município de Laguna, que vieram hoje lutar por duas causas muito nobres, tanto o Hospital de Laguna, manutenção dos leitos de UTI, como também a Ponte do Pontal. É inadmissível que aquela população continue atravessando de balsa aquela lagoa. Então, nós precisamos, sim, dessa ponte, que o governador do estado adote a Ponte do Pontal de Laguna. Nada mais havendo a tratar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Muito boa tarde.